Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu tô aqui hoje para falar de algumas coisas de C++. A primeira delas é sobre funções, os tipos de nomenclatura que a gente dá para funções. Então vamos começar falando aqui sobre funções de acesso versus funções utilitárias. Vamos implementar uma classe rapidinho aqui. Por exemplo, vamos salvar isso aqui como, por exemplo, polar.h. E vamos implementar uma certa classe aqui que vai guardar para a gente coordenadas polares. Então, por exemplo, a gente vai criar aqui, ó, class polar. E vamos colocar alguns métodos públicos e privados aqui. Public, private. Normalmente, quando a gente quer guardar coordenadas polares, nós precisamos de quê? Duas quantidades. A primeira delas, que é a distância do ponto que a gente está querendo considerar até a origem, que a gente chama de raio. Então, normalmente, a gente representa com a letra R. Vou colocar aqui double, R. E também o ângulo que esse ponto faz com a abscissa. Que a gente pode chamar, por exemplo, de θ. Então, double, θ. E a gente precisa também. Não que precisa, mas nós podemos criar aqui um construtor para essa classe. Eu já mostrei para vocês como criar um construtor. A gente cria uma função sem tipo. Então, é uma função sem tipo com o mesmo nome da classe. Então, nesse caso aqui, a função é polar. E eu vou passar aqui as quantidades que a gente precisa. R, vou botar aqui valor R, valor θ. E, por exemplo, aqui, valor R tem que ser double, né? Double, valor R, double, valor θ. E vou passar um booleano aqui. Vou chamar de tag. Ele vai representar para mim se o valor que eu passei θ aqui é um ângulo em graus ou em radianos. A gente pode fazer uma implementação rápida aqui, só para mostrar o que eu quero fazer. Olha só. Eu passei o valor de R, então o que eu vou fazer aqui é meu valor de R, ou seja, o valor está privado aqui, eu vou atribuir o valor que eu passei na inicialização, valor R. O valor de θ aqui, dependendo se for em graus ou em radianos, eu vou querer guardar ele sempre em radianos aqui dentro. Então eu vou fazer a seguinte coisa. If tag for true, se eu passei em graus, então o que eu preciso fazer? Eu preciso converter esse valor de θ aqui de graus para radianos. Então eu vou criar uma função chamada graus degrees to radians, graus para radianos, valor θ. E o resultado dessa função, que vai ser o valor desse θ aqui, quando ele veio aqui, ele veio em graus. Aí o resultado dessa função vai passar de graus para radianos, então isso aqui eu vou associar para o meu θ aqui privado. Se não, ou seja, se graus aqui for falso, quer dizer que já passou em radianos, eu posso passar direto o valor. Valor θ, θ igual ao valor θ. E agora eu preciso dessa função aqui também. Então eu vim aqui, ó, double degrees to radians, double ângulo. E aqui a gente pode, se quiser, pode colocar a implementação também. Eu vou deixar essa implementação, vai. Só quero mostrar isso daqui, ó. Essa função polar aqui é uma função pública. Nós poderíamos também, por exemplo, criar funções de get e set para R e para θ, né? Vamos criar isso aqui rapidinho. Double set R, double valor. Não vou implementar não aqui.
void getR double set theta, double valor, void. Não, ao contrário, set tem que ser void, esse aqui que tem que ser double. O get ele precisa retornar o valor. Void double get theta. Então, olha só. Nós podemos dividir aqui as funções que a gente implementa nesse ponto .h aqui, nesse arquivo .h que eu criei, essa classe, como dois tipos. Uma delas são as funções de acesso. Então, isso aqui, por exemplo, funções de acesso. São chamadas de funções de acesso porque o papel delas é de acessar e alterar também, se for o caso, o valor das variáveis que estão dentro da nossa classe. Por isso que elas são funções de acesso, elas acessam os valores diretamente. Então, setR é um exemplo de função de acesso, getR é uma função de acesso, setTheta função de acesso, getTheta também a gente chama de uma função de acesso. Já essa função aqui converte de graus para radianos, é uma função interna da nossa classe, ou seja, é uma função que a gente implementa cuja utilidade só serve para as funções dentro da classe. Ela só serve para fazer essa tradução aqui. Nesse caso, a gente chama esse tipo de função função utilitária. Ou seja, uma função que vai dar utilidade para a nossa classe e que não necessariamente a gente quer que um usuário da classe tenha acesso a essas funções. Por isso, as funções utilitárias normalmente vão ser sempre privadas e as funções de acesso serão normalmente funções públicas. Ok? Deu para entender essa diferença? Espero que sim. Vou salvar. Agora vamos falar um pouco mais sobre os construtores de construtor de classe, como eu falei numa aula anterior. É a função que sempre que você declarar, você inicializar a sua classe, ele vai rodar essa função em primeiro lugar, antes de fazer qualquer outra coisa. Então, olha só, vamos criar uma classe nova aqui. Vou chamar de retângulo.h. Então, vamos criar uma classe chamada retângulo. Vamos criar um construtor. Como que a gente cria construtores? A gente precisa criar uma função sem tipo, com o mesmo nome da classe. Então, retângulo. E quais são as características de um retângulo? A base e a altura, certo? Então vamos colocar aqui, vou colocar como inteiros. Eu poderia colocar como double, mas só para simplificar, vou colocar como inteiros. Posso colocar aqui int base, int altura, se eu quiser. No arquivo de cabeçalho, de header, eu poderia simplesmente declarar, não precisar declarar o nome das variáveis. Eu poderia colocar simplesmente como int. Ou seja, aqui indicando que o construtor retângulo precisa de dois inteiros para ser inicializado. Você não precisa de fato passar o nome das variáveis. Nesse caso aqui. Eu preciso colocar visibilidade, né? O construtor ele vai ser sempre público. E vamos colocar algumas coisas privadas aqui também. Como, por exemplo, int base, int altura. E só para dar alguma funcionalidade para a classe, vamos colocar também uma função que trabalha com esses valores, como por exemplo, double área.
Então, essa área aqui simplesmente vai calcular a base vezes a altura e vai retornar para a gente esse valor. Tudo bem? Então, vamos implementar isso aqui, fazer uma implementação bem rápida. Novo arquivo. Esse aqui vai ser retângulo.cpp. Na aula passada, eu expliquei para vocês como você separa a interface da implementação, certo? A interface é esse arquivo aqui, contém apenas as declarações. E aqui, nesse arquivo CPP, a gente vai fazer de fato a implementação das funções. No caso aqui, a gente só vai precisar implementar o construtor e a função área. Então, vou incluir aqui nosso arquivo retângulo.h. Agora a gente vai precisar implementar o construtor retângulo. Então, retângulo, dois pontos, retângulo. Novamente, isso aqui indicando que essa função aqui pertence a essa classe. Para isso que serve esses dois pontos aqui. E agora eu preciso passar duas variáveis de parâmetros, né? Por exemplo, aqui, a int b. E esse construtor vai fazer o quê? Sempre que eu instanciar um objeto retângulo, a primeira coisa que ele vai fazer é executar essa função. Então, o que eu vou fazer, como eu criei aqui em privado um inteiro chamado base e um inteiro chamado altura, eu vou atribuir esses dois. Base vai receber o valor de A, tá aqui, ó. E a altura vai receber o valor de B. Isso daqui. Vou implementar também área, um double. Então eu vou colocar aqui, ó, double retângulo, indicando que é uma função da classe retângulo. E a função é área. Isso aqui vai retornar simplesmente base vezes altura. Ok, temos uma implementação da nossa classe retângulo. Vamos criar uma função agora para a gente instanciar essa classe. Include IOString, include retângulo.h, certo? A gente está incluindo agora nosso arquivo de classe. Vamos criar uma função main. Salvar isso aqui como main.cpp. E agora eu vou instanciar uma versão um objeto desse retângulo. Então, retângulo ret1. Eu vou passar como valores aqui 2 e 3. É um retângulo cuja base é 2 e a altura vale 3. std_cout ret1.area std_endl retorna 0. Agora nós vamos compilar esse programa. Aula 01, coloquei no caminho errado, mas tudo bem. Então vamos lá, eu quero compilar esse programa aqui, main.cpp, e eu preciso informar também a implementação do retângulo.h, que está nesse arquivo. Então, g++, main.cpp, retângulo.cpp, menos o, retângulo.exe. Vamos ver os erros. Faltou aqui. Faltou ponto e vírgula. Retângulo control, não salvei não? Pronto, foi. Só faltou salvar aqui porque eu esqueci. Retângulo.exe. Ele fez, 2 vezes 3 é 6. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer é simplesmente fazer isso aqui, ó. Retângulo
eu precisar hat 2, só isso. E eu gostaria que quando eu criasse esse retângulo novo, de alguma forma, ele atribuísse valores já de antemão. Isso é bastante útil quando você quer simplificar um pouco os parâmetros que você precisa passar. Por exemplo, digamos que se eu quiser criar só um objeto retângulo, ele começa com área 0, ou seja, ele tem base 0 e altura 0. Uma das maneiras é você vir aqui na implementação e perguntar se A for igual a 0, se B for igual a 0. Mas existe uma maneira muito mais simples de você fazer o que se chama de construtor com argumento padrão, que é vir aqui na implementação e passar aqui, ó, os valores padrões dele logo na implementação na implementação não, na interface, no arquivo .h. Quando você faz isso aqui, o que vai fazer é, se você deixar de passar os argumentos, ele vai assumir que o argumento que você queria passar é o valor padrão que você colocou aqui. Por exemplo, só para exemplificar, vamos colocar aqui, vamos supor que a implementação padrão fosse que, na hora que eu crio um retângulo novo e eu não passo parâmetros para o construtor, ele vai achar que é um retângulo de área 25, ou seja, de base 5 e altura 5. Então, se eu vier aqui, criar esse retângulo 2 e pedir para imprimir qual é a área desse retângulo 2, ops, compila novamente. Veja que ele não deu erro, indicando que ele aceitou isso daqui que a gente colocou. E agora, como eu não passei nenhum parâmetro para o construtor aqui, ele vai assumir que o valor da base vale 5 e o valor da altura vale 5. Para o retângulo 2. No retângulo 1, a gente passou os valores 2 e 3. Então, se eu vier aqui, retângulo. Tá vendo? O retângulo 1, ele continua como 6, porque 2 vezes 3 é 6. No retângulo 2, como eu não passei os parâmetros de inicialização, ele assumiu que os valores iniciais eram 5 e 5. Produziu o 25 que aparece aqui. O que acontece se eu passar só um parâmetro? 4. Compilar. Eu passei só o primeiro parâmetro, certo? 5 vezes 4 dá 20. Retângulo. E está aqui o 20. Quando eu passei esse 4 aqui, o que ele fez foi assumir que... Bom, passei o 4, então o primeiro valor aqui ele botou como 4. E como não passei um segundo parâmetro, ele assumiu que o segundo parâmetro vale 5 por padrão, como você indicou aqui. Ok? Então, continuando, a gente implementou agora uma classe chamada retângulo. Essa classe ficou separada a interface da implementação. A gente implementou o construtor da classe aqui, com valores padrão implementados na interface. Implementou também uma área, função de área para a classe, e instanciou essas classes, né? Uma vez aqui passando os dois parâmetros, e aqui passando um parâmetro apenas. E a gente viu o que acontece. Agora vamos falar um pouco sobre destrutores. Ou seja, da mesma forma que você tem um construtor, vou fechar isso tudo aqui. Da mesma forma que você tem um construtor para a classe, ou seja, que é a primeira coisa que o programa vai executar na hora que você instancia uma nova classe, existe também o destrutor, que é a última coisa que o programa vai executar na hora que você destrói a classe. Vamos implementar uma classe aqui bem simples.
Vamos ver. Essa aqui vai ser destroy.h. Vamos criar uma classe aqui chamada de, não sei, tempo de vida. Tempo de vida. E essa classe vai ter apenas um construtor e um destrutor, para a gente entender como que está funcionando essa questão do tempo de vida de uma classe. Olha só. Eu vou incluir aqui o std, o IOStream. Eu ia falar stdio public. E aqui eu vou criar um construtor, tempo de vida. Tá aqui. E também um destrutor. E a gente informa o destrutor da mesma forma que como o construtor, é o mesmo nome, ou seja, é o nome da classe sem colocar na frente aqui um tipo de dado. Então a gente vai copiar isso aqui, ó, pro destrutor. Só que o destrutor você coloca um til na frente. Então, esse daqui indica um construtor de classe. Esse daqui, com o til na frente, indica o destrutor da classe. Vamos fazer uma implementaçãozinha rápida disso daqui. Esse aqui vai ser destroy.cpp. Nós vamos implementar o construtor e o destrutor. Include destroy.h. O nome da classe é tempo de vida, então. Tempo de vida. Dois pontos. Tempo de vida. Esse aqui é o construtor da classe. Tempo de vida, dois pontos. Tempo de vida com um til na frente, indicando que é um destrutor. Então, esse aqui, construtor da classe. Esse aqui é o destrutor da classe. cdc out. Classe construída. stdngl. E aqui eu vou chamar a mesma coisa, só que indicando quando que a classe foi destruída. Destruída. Não vou botar acento não, tira isso aqui. Tá aqui uma implementação. Vamos criar um arquivinho simples aqui também para criar nossa função main. Include IOStream. Include destroy.h. Cria nossa função main. E aqui eu vou tentar brincar um pouquinho. Vou criar salvar isso aqui. test.cpp. Vou criar um i igual a 0 aqui. E olha só. Primeiro eu vou instanciar uma instância dessa classe destroy. Dessa classe tempo de vida, na verdade. Tempo de vida. Tempo. Pode criar assim também. If i igual a 0, que é verdade, vou criar um novo bloco de código aqui. Tempo de vida. Tempo 2. Vou modificar um pouquinho aqui, ó, só para indicar claramente o que está acontecendo. Out. Criando a classe tempo. Classe não, instância. Instância tempo. E aqui dentro,
Vou criar a instância tempo 2. E aqui, cd cout, saindo do programa. stdngl. Aqui temos um programinha bastante simples, que faz o quê? Instancia duas versões dessa classe tempo de vida e mostra o que está acontecendo. Na implementação do construtor e do destrutor da classe, quando a classe é instanciada pela primeira vez, ele vai escrever a classe construída, e quando essa classe morrer, ele vai escrever classe destruída. Ok? Então vamos compilar e ver o que vai acontecer. G++, dest.cpp, destrói cpp, -o dest.as. Dest cpp, acelerador linha 11, porque faltou ponto e vírgula aqui. Então olha só, dest.as, o que ele fez? Ele entrou na main, criou essa variável int i, começando com 0, e ele fez, ó, imprimiu, criando a instância tempo. Depois ele fez aqui, criando a instância tempo 2. Ele não fez nada do que eu queria, né? Porque ele tinha que ter impresso isso aqui, mas ele... Criando, tempo de vida, tempo. Ah, ok. Então, olha só, eu criei aqui uma instância da variável tempo de vida, tempo, chamei de tempo, e outra instância chamada tempo 2. Quando eu executo o programa, ele executa primeiro isso aqui, ó, criando a instância tempo. Então ele vem e fala classe construída. Aí depois ele entra nesse if aqui, que é verdadeiro, né? Porque eu inicializei i como sendo 0. Então, criando a instância tempo 2, ele criou a instância, e olha só, quando ele saiu desse bloco de código, tem aquela história toda do escopo das variáveis, certo? Então, uma vez que você saiu do escopo, uma vez que o programa saiu do escopo aqui, ele tem que matar todas as variáveis que estavam aqui dentro. Então, ele vai destruir essa variável. Só que quando ele vai destruir, ele chama o destrutor. Ele vem aqui e fala, ó, classe destruída. Em seguida, ele matou tempo 2. Então, ele vai imprimir aqui, saindo do programa. Quando ele sai do programa, ele termina o escopo da variável aqui. E ele tem que matar todas as variáveis que estavam dentro do escopo. Então, nesse caso aqui, essa variável vai ser deletada, vai ser excluída. E quando essa variável é excluída, ela chama também o destrutor. Ok? Então você tem essa história que quando você chama o. Quando você instancia uma classe pela primeira vez, você está chamando. A primeira coisa que você chama é o construtor dessa classe. E também quando você destrói a sua classe, a última coisa que ele vai chamar vai ser o destrutor da classe. Então, o destrutor é a última oportunidade que você tem de fazer a limpeza das coisas. Se você tem alguma coisa que está presa na memória e tal, é ali que você precisa fazer a limpeza. Tudo bem? Então, com isso aqui, a gente falou de destrutores, mostrou como implementar. Então, construtor é uma função com o mesmo nome da classe, sem nenhum tipo. E o destrutor também é uma função com o mesmo nome da classe, só que com um tio na frente. Eu coloco a implementação dela, e sempre que a classe sair de escopo, ou você precisar deletar essa classe, ele vai chamar o destrutor como a última coisa que vai fazer naquela classe.
Então agora, vamos falar um pouco sobre atribuição padrão membro a membro. Ou seja, o que acontece quando você coloca sinais de iguais entre classes? Vamos criar uma nova classe aqui. Salva. Dessa vez eu vou colocar a classe aqui dentro da minha função main mesmo. Tá? Do arquivo da main. Só para não ficar separando tanto, porque dá um trabalhinho e o que eu quero fazer aqui é bem simples. Então, eu vou criar aqui um arquivo chamado copia.cpp include iostream. Vou criar uma classe chamada, não sei, posição. Posição. Public. Private. No privado aqui, não, vou deixar tudo público. Dessa vez, só para a gente ver o que está acontecendo aqui. Então, vamos criar um construtor. Posição. Vou passar dois inteiros. Int. Por exemplo, int igual a 0. Int igual a 0. A classe tem que terminar com ponto e vírgula. E agora, eu vou criar também duas variáveis aqui. X e Y. Int x e int y. Estou criando como público mesmo. O certo seria criar como privado e depois fazer as funções get, mas eu quero ir direto ao ponto com isso daqui. Olha só. Na hora que eu inicializo, eu vou fazer int a igual a 0, int b igual a 0, x igual a y igual a b. E agora eu vou criar uma main. E eu vou criar duas posições aqui. Posição objeto 1. Eu vou passar a posição 2 e 3. Posição objeto 2. Eu não vou passar nada, então ele vai passar o construtor aqui. Certo? stdcout objeto 1.x. Agora eu vou passar o objeto 2.x. E agora o que eu vou fazer é que eu vou pegar o objeto 2, vai receber o objeto 1. Então, olha só. O que ele está fazendo aqui? Vou botar aqui stdcout. E vamos ver, vamos compilar para ver o que acontece. Esse daqui é copy.cpp. Então, g++, copy.cpp, menos o, copy.exe, cópia. Ele imprimiu o primeiro aqui, ó. Vou botar alinhadinho aqui, mais ou menos. O primeiro que ele imprimiu foi o 2, porque a gente inicializou com 2. O segundo objeto, ele inicializa com 0. Como eu não passei nada para o construtor, ele inicializou com a construção padrão. 0. Depois o que eu fiz aqui foi falar que objeto 2 é igual ao objeto 1. Ou seja, você está atribuindo ao objeto 2 o objeto 1. Depois aqui eu pedi para imprimir objeto 2.x e a gente nota que ele imprimiu 2 aqui. E a coisa aqui, o que eu quero comentar é essa expressão aqui. O que aconteceu quando você fez essa expressão? Quando você pediu para igualar o objeto 2 com o objeto 1,
O que o C++ faz é fazer uma cópia membro a membro do objeto 1. Ou seja, ele vai fazer uma... Vamos botar assim, o compilador ele tem... Na hora que você cria uma classe, o compilador cria, escondido, um construtor padrão para você fazer coisas desse tipo aqui, você igualar objetos. Então, o que ele faz no final das contas? Quando você chama isso aqui, ele vai rodar o construtor padrão dessa classe, passando como parâmetros todos os objetos, todos os valores que estão aqui dentro, privados e públicos. Então, o que ele está fazendo é, quando você chama isso daqui, ele está criando um novo objeto cujos valores são cópias do objeto original. Por exemplo, aqui, se eu voltar aqui, ó, objeto 2 igual a objeto 1, certo? Então, objeto 2.x agora vale 4. Se eu rodar isso aqui, novamente, cópia. Olha só, o x aqui, a primeira vez que ele rodou era o quê? 2, porque eu atribuí aqui. Aqui eu não passei nada, então ele colocou 0. Quando ele fez isso aqui, ele pegou e criou uma cópia do objeto 1, passando cada um dos valores para o objeto 2. E agora o objeto 2 aqui, ponto .x igual a 4, a gente observa que o objeto 1 não foi alterado e o objeto 2 foi alterado. Estou 4 aqui. Então, reforçando, quando a gente coloca que objeto 2 é igual ao objeto 1, nós não estamos fazendo por referência, ou seja, que a referência do objeto 2 é igual à referência do objeto 1. Em outras palavras, os dois estão referenciando o mesmo endereço de memória, ou seja, o mesmo objeto. Não. Quando a gente faz objeto 2 igual ao objeto 1 assim, o que ele está fazendo é uma cópia. Então você vai ter dois objetos diferentes que você vai poder trabalhar separadamente. Agora, com isso, você precisa ter bastante cuidado com ponteiros e referências. Por quê? Imagina que eu crio uma função aqui, por exemplo, int, vou botar assim, int valor. E essa função aqui vai fazer a seguinte coisa: retorna x. Isso daqui é algo extremamente ruim, tá? Por quê? Eu vou estar... Deixa eu colocar esse x e o y. Calma, eu vou explicar direitinho. Isso daqui é uma coisa ruim porque eu estou devolvendo o valor do endereço de memória da variável x quando eu estou fazendo isso daqui. Aqui no caso que a variável x é pública, não está dando tanto problema. Agora, se x e y fossem privados, o que isso aqui vai estar fazendo? Eu vou estar devolvendo o endereço de memória de uma variável privada, e se a parte de fora aqui do meu programa tem acesso ao endereço de memória, ele vai poder alterar o valor de x por fora aqui, mesmo o x estando privado. Então, olha só, vamos criar aqui. Vamos criar os getters e setters. Void setX int a, por exemplo, x igual a int getX retorna x. Vou fazer só para o x.
E agora, olha só. Minhas variáveis x agora e y são privadas. Então, se eu tentar acessar por fora, eu não consigo. Mas, vou deletar isso tudo aqui. Eu criei aqui, por exemplo, esse objeto 1, passando 2 e 3 como parâmetros aqui para o construtor. Se eu criar aqui uma referência para inteiro de, sei lá, número igual objeto 1.valor. Ops, aqui eu esqueci de colocar aqui. std cout número. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está devolvendo o valor junto com o endereço de memória da minha variável x. Então, se eu vier aqui número igual a 22, por exemplo, e vier aqui agora std cout objeto 1.getX. Vamos compilar para ver como é que fica. Cópia. Olha só. Então, antes de rodar, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu estou criando objeto 1, passando 2 e 3. Estou criando uma referência para número, referência para inteiro, número, que vai receber o valor aqui, que é o x dentro da minha classe, que é privado. Mas nesse caso, estou passando também, como é por referência, estou passando o endereço de memória também. Então, olha só, quando eu vier aqui imprimir esse número, ele vai imprimir o x, que é 2. Quando eu fizer número igual a 22, ele vai fazer o quê? Ele vai modificar lá no endereço de memória, vou botar para 22, só que esse endereço de memória aqui é o mesmo endereço de memória desse x aqui. Então, ele vai modificar de maneira externa uma variável que é privada. Em outras palavras, na hora que ele for imprimir o getX aqui, pegar o valor de x dentro da minha classe, vai estar o número 22 ao invés de 2. Olha só. GetX retornou 22. Ou seja, isso aqui que foi feito é algo, botar assim, proibido mesmo. Embora o C++ ele permita que você faça isso, em termos de orientação a objetos, isso aqui é algo terrível. Não, isso é algo que você não deve fazer. Por vários motivos. O primeiro deles é, se é privado, não é para outras pessoas terem acesso. Outros problemas que podem acontecer é, uma vez que você está utilizando esses valores de memória aqui, se o objeto sair de escopo, o que vai acontecer? Ele vai destruir o objeto, vai tirar da memória aquelas coisas, e esse número aqui vai estar referenciando um lugar da memória que não está sendo mais controlado. Em outras palavras, você pode estar pegando lixo aqui a partir desse momento. Isso é um problema sério de vazamento de memória no seu programa. Então, é... então nunca devolvam o endereço de memória de coisas internas do seu programa. Isso pode dar vários problemas. E só para uma terceira entre aspas, só reforçando, se você aloca, por exemplo, posição objeto 1 igual a new posição 2, 3. Se eu faço assim, eu estou criando esse objeto e no heap. Se eu estou criando lá, eu tenho que ser responsável por deletar esse objeto depois. Vou ter que vir aqui. Digamos que eu fiz tudo que eu queria aqui. Delete objeto 1. Uma vez que eu fiz isso aqui, e eu coloquei aqui que número é uma referência para esse valor, para essa variável x aqui,
Na hora que eu botar número igual a 22, ele vai modificar o endereço de memória que não é mais controlado pelo seu programa. Se outro programa se apossou desse endereço de memória para fazer alguma coisa, você pode complicar a vida desse programa. Ou até mesmo se foi o sistema operacional que se apropriou, você pode dar problema no seu sistema operacional com isso. Então, evitem ao máximo de devolver endereços de memória, principalmente para coisas que são privadas. Ok? Então era isso que eu queria tratar com vocês hoje, gente. Até a próxima.